Estamos iniciando mais um Liberdade Cast e hoje nós chegamos no nosso terceiro episódio. Primeiramente eu quero agradecer a Deus e agradecer também a todos os ouvintes da Rádio Liberdade, a todas as pessoas que nos acompanham através das nossas redes sociais, porque esse projeto só é possível graças a vocês que estão aqui conosco. Eu sou o Cristiano Guerra e a partir de agora você acompanha mais um bate-papo especial com histórias que inspiram, informam e transformam. Estamos no ar pela ZYX 406, Rádio Liberdade FM 98.7, emissora da Associação Comunitária Integração, do bairro Bom Jardim, em Ipatinga, Minas Gerais. E também através do YouTube, pelos canais da Rádio Liberdade, @Liberdade 98.7 e do LiberdadeCast, LiberdadeCast-98.7. E este episódio, ele conta com o apoio exclusivo da Equipe 1 Filmes, responsável por toda a produção audiovisual do LiberdadeCast. Então, esse cenário que vocês estão vendo aqui, nós estamos no estúdio da Equipe 1 Filmes. Pensou vídeo, pensou Equipe 1 Filmes. Você que precisa gravar um vídeo institucional, um curso, treinamento, qualquer coisa voltada para a área de vídeo, entre em contato com o Cleverson, com a equipe dele, porque realmente eles são excelentes, cara muito bom de mexer, de verdade. A nossa sala aqui, depois a nossa convidada pode confirmar para vocês, extremamente cheirosa, agradável, então vale muito a pena. O cara é fera. E hoje nós estamos recebendo aqui Marciliana Medeiros de Andrade. Ela é especialista em neuropsicopedagogia, ABA e educação inclusiva. A Marciliana, ela atua na Supergênio Apoio Escolar e também na Rede Estadual de Ensino, desenvolvendo um trabalho voltado para a aprendizagem, a inclusão e o cuidado com o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Marciliana, seja muito bem-vinda, muito feliz de ter você aqui com a gente e eu tenho certeza que vai ser um episódio muito rico, onde a gente vai conseguir aprender muita coisa. Eu já te perguntei aqui sobre ABA, eu quero entender melhor o que é isso, mas muito feliz de ter você aqui com a gente. Gratidão. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo participar desse podcast e agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer também à rádio, né, e que todos os ouvintes possam gostar, né, e conhecer um pouquinho da minha história, do meu trabalho. Espero que eles gostem. Então, para a gente poder começar esse bate-papo, Marciliana, eu gostaria que você contasse para a gente quem é a Marciliana fora do trabalho. Primeiro, um pouquinho da sua vida pessoal, né? Compartilha com a gente a sua história de vida, de família, aquilo que você sentir vontade de compartilhar com a nossa audiência, com os nossos ouvintes. Sim, então, eu sou filha da Ana Célia Edeir Rodrigues de Andrade, tenho mais 3 irmãs, todas mulheres, e eu sou a mais velha. Tenho um filho, que se chama Donato Medeiros, e sou mãe solo também. Sou uma pessoa que gosta muito de agregar conhecimento, leitura, viajar, e gosto muito também de ter novas amizades. E também me considero uma pessoa abençoada, filha de Deus e espiritualista também. Maravilha! Sua primeira formação foi como técnica em farmácia. Quais foram os principais aprendizados que você teve nessa fase da sua vida? Então, o curso técnico de farmácia, ele foi uma decisão minha. Assim que eu terminei o ensino médio, eu pensei assim, eu vou fazer um curso para que eu já saia já com uma profissão, né, para eu poder já ingressar no mercado de trabalho.
E foi um aprendizado bem importante na minha vida, porque eu estudei bastante sobre medicamentos, né? Eu conheci um pouquinho aí a área da saúde, o que tem me ajudado também agora nesse momento como profissional da área da educação especial. Então agregou muito na minha vida, porque eu tive a possibilidade de ter um conhecimento específico, né, das medicações, então me ajudou bastante. E essa experiência, o que ela te ensinou sobre responsabilidade e cuidado? Então, eu acredito que a questão da responsabilidade, ela está muito ligada àquela questão da automedicação. Então, a partir do momento que eu fiz o curso técnico de farmácia, eu entendi a importância de não se automedicar e a importância também de ter essa orientação do médico, né, para poder saber qual medicação que você vai tomar, os efeitos colaterais. Então, essa questão da importância, da responsabilidade de saber que a medicação, a partir do momento que ela não trata, ela pode ser um veneno, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, até mesmo porque as crianças que eu acompanho, muitas delas têm transtornos, né? Autismo, síndrome de Down, então elas são acompanhadas por medicamentos que são quase sempre de tarja preta, de tarja amarela, são medicamentos controlados. Então, sendo técnica em farmácia, eu também tenho essa possibilidade de estar ajudando essas famílias nessa orientação, né? Muitas das vezes a criança ela tem irritabilidade, ou às vezes ela não está concentrando muito bem na questão do aprendizado. Então, pensando, se a gente for pensar uma técnica de farmácia e uma pedagoga, é um curso que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o que eu pude perceber é que esse curso técnico, ele agregou agora no meu curso superior de pedagoga, né? Como especialista da área dos transtornos globais do neurodesenvolvimento. Você tinha perguntado sobre a aba. A aba ela é a análise do comportamento aplicada. Ela é essencial para todo profissional que atende crianças com transtornos, ela é essencial, principalmente para os autistas, porque a gente precisa saber lidar com essa criança, fazer a análise daquele comportamento, entender qual que é aquele comportamento disruptivo que a gente precisa trabalhar para que ele melhore. Então, a aba ela é importantíssima. Quando eu fiz a aba, eu tive um outro olhar, uma outra maneira de lidar com essas crianças, bem diferente. Eu achei muito interessante isso que você falou, que o que você faz hoje, pegando o seu curso de farmácia, você consegue agregar. Sim. Né? Eu trabalhei mais de 20 anos na área comercial, eu sou da área comercial, da área de vendas, né? E o que eu entendi ao longo da minha trajetória, da minha carreira? Eu entendi a mesma coisa que você naturalmente acabou seguindo pelo caminho. Para eu poder me tornar um bom profissional na área comercial, eu entendi que eu precisava aprender um pouco mais sobre marketing. Então, eu acabei fazendo um curso na V4 Company chamado Cientista do Marketing e depois eu fiz uma pós-graduação em Business Intelligence e Analytics, que é mais voltado para a área de dados. Ou seja, uma coisa ela vai complementando a outra. Sim. E aí você trouxe uma informação extremamente relevante, porque você já tem uma expertise dentro da área de farmácia, que aí você acaba trazendo essa expertise para o que você faz hoje. Então você, no meu entendimento, né, no meu ponto de vista, você acaba se tornando uma profissional muito mais completa, porque você consegue enxergar as coisas com uma visão muito mais macro do que aquela visão isolada, né, de uma profissional que não tem esse conhecimento na área de farmácia. Eu estou certo ou não? Então, com certeza, eu tive essa percepção quando eu me especializei na área de neuropsicopedagogia e na área de educação especial inclusiva, porque eu atendia crianças que muitas das vezes eu via que tinha um comportamento ali de irritabilidade ou de desatenção, ou muitas das vezes a mãe falava comigo, meu filho não está dormindo essa noite, não vai conseguir ir na aula amanhã. Então, essa comunicação com as mães sobre essas questões
me fez desencadear aquele pensamento, provavelmente, qual a medicação que seu filho está tomando? Né? E aí eu já conhecia aquela medicação, então vamos ler a bula da medicação para a gente saber os efeitos colaterais? Ah, mãezinha, olha, essa medicação tal dá muita irritabilidade, dá insônia. Volta lá no médico, conversa com o médico para ele dar uma ajustada na dose ou retirar a medicação. Então eu acredito que um profissional que não tenha o curso técnico de farmácia não teria essa visão, né? Então, assim, eu sou muito grata também por essa formação que eu tive, que também contribuiu para quem eu sou hoje como profissional da área da educação, né? Com a educação certeza. alinhada com a saúde. Então, é um diferencial muito relevante, né? Como profissional. Pegando ainda, Marciliana, a sua fase de técnica em farmácia, antes da gente ir, né, para a sua virada para a educação, o que aconteceu que te fez querer trabalhar de uma forma mais direta com pessoas? Não que como técnica em farmácia você não trabalhava, né? Mas qual que foi a virada de chave, assim, que te fez querer mudar? Então, eu tinha essa vontade já no ensino médio de fazer farmácia e também de ser professora, né? E aí eu tive o diagnóstico do meu filho como autista e então eu comecei a ler um pouco, pesquisar, saber do assunto. Eu queria muito ajudar ele, né? Na questão do desenvolvimento, porque ele não conseguia aprender, na escola não conseguia acompanhar os outros alunos. E aí eu, conversando, né, com a minha irmã, que a minha irmã também é pedagoga, e tem a outra que formou em educação física, e aí elas me falaram, né, como que é a área, e aí eu comecei a me interessar pela área de educação. E também eu tinha os professores que eu admirava muito. Eu lembro que eu tinha uma professora de inglês que eu via ela ensinando, então assim, eu falava assim, nossa, é uma profissão muito interessante, né? E aí eu sempre quis também entrar nessa área. E depois que eu descobri o diagnóstico, né, do meu filho, que eu recebi esse diagnóstico, aí eu busquei mesmo entrar no curso de pedagogia e logo em seguida me especializar. Tanto é que eu trabalhei pouquíssimo como regente. Eu trabalho mesmo como especialista e como professora de apoio no estado. Eu acompanho em específico as crianças que têm transtornos. É a minha paixão, que eu vejo o processo, né, que elas têm de aprendizado. Então, me encanta ver o quanto elas aprendem, porém de uma forma diferente, que é preciso muita paciência, muita técnica, né, muita metodologia para poder ajudar essas crianças. E o que te encantou na sala de aula? Exatamente essas crianças. Porque eu via, tadinha, elas lá tentando fazer, os outros alunos evoluindo, e eu sozinha lá, às vezes, com uma outra professora, eu trabalhei de assistente também, e aí tinha 20, 30 crianças, e eu não conseguia ajudar aquelas 5 que estavam ali, e eu via, não, mas essas crianças aqui precisam de uma ajuda diferente. Enquanto algumas estavam evoluindo, isso, tinha o que eu posso fazer para ajudar essas grupinho que estava aqui? ficando para trás. Porque na época eu ainda não tinha especialização, né? Mas como que eu vou fazer para ajudar essa criança? Tinha uma lá com síndrome de Down, e ela não conseguia nem pegar no lápis. E aí eu conversava com a regente, ele tem síndrome de Down, esse aqui tem transtorno do espectro autista, esse outro aqui tem a dislexia. Porque na faculdade a gente aprende, só que é tudo muito raso. Então a gente conhece cada transtorno, né? O que é em específico a dificuldade de descalculia, é que não consegue aprender a matemática, né? O autista, ele tem dificuldades na questão da escrita, muitas das vezes da compreensão. E aí eu fiquei curiosa para saber como que eu faria para ensinar essas crianças. E aí a professora falou, tem a formação de educação especial, você pode estar se especializando. E aí eu procurei também saber um pouco mais e me interessei. E a neuropsicopedagogia, ela é agregada à questão da investigação do transtorno. Ela já é um pouquinho diferente. A educação especial, ela atua na questão da intervenção. A neuropsicopedagogia, ela já é mais para questão de investigar. Então, ela ajuda a investigar.
Então, é uma questão também que eu gosto bastante. Por exemplo, se uma criança está com muita dificuldade na escola, a professora já dá o sinalzinho, né, para a família para poder estar encaminhando. Então, essa neuropsicopedagogia me deu esse conhecimento também em relação a esse entendimento, né, de encaminhar aquela criança para um especialista médico. E teve alguma situação, ou de repente um aluno, nessa trajetória sua, que te marcou? Imagino que tenha mais de um, mas assim, teve algum específico que foi um pouco mais forte? Então, teve um aluno que foi bem no início, ele tinha o autismo, a síndrome de Tourette e também ele tinha o transtorno déficit de atenção. Essa segunda que você falou, qual que é o nome? Síndrome de Tourette é aquela que tem que fala repetidamente uma mesma palavra. Ah, tá. Sabe qual? Aquela que a pessoa fala, às vezes fala palavrão, ou às vezes repete algum movimento também, junto com a fala. Ele tinha 10 aninhos na época que eu acompanhei ele, foi na pandemia. Antes de você responder, existem graus, né? Sim. Autismo, isso tudo. Uhum. O grau, qual que é o grau mais leve e qual que é o grau mais... Isso, então, o autismo, ele tem 3 níveis, né? Que é o nível 1, 2 e o 3. O nível 1 é aquela criança que quem conhece não percebe que ela tem autismo. Quem percebe é a família e o professor na sala de aula. Então, é bem leve, assim, comportamento, às vezes é um pouco metódico, às vezes tem um pequeno déficit de atenção, a criança aprende mais visualmente, ela gosta muito de rotina e ela é um pouquinho metódica também. Fala como se fosse um adulto, fala palavras que às vezes complexas. É do contexto adulto. Eu lembro do meu filho, quando ele tinha 3 aninhos, eu conversava com ele e eu ficava observando, eu falei, gente, mas esse menino está falando muito, está muito adulto pro meu gosto. E era palavra que nem eu falava com ele. E aí, quando eu fui conversar com o psiquiatra, ele tem a síndrome de Asperger. Porque antigamente a síndrome de Asperger era separado. Agora não se fala mais Asperger, se fala nível 1 de suporte autismo. E aí, o nível 2, ele já é o moderado, né, que a gente classifica como moderado. Já é uma criança que pode depender um pouquinho mais de ajuda, né, na questão da higiene pessoal. Às vezes ela tem também um déficit na questão da cognição, dos movimentos, né, algumas estereotipias. Atrasa na fala, então a criança ela demora a falar, a andar. E o 3 já é aquela criança que tem muita crise de irritabilidade, agressividade, é uma criança que às vezes não fala, né? Então já é um caso bem mais complexo. E geralmente tem as comorbidades. Então o autista nível 1 sempre tem comorbidade, quase sempre tem um TDAH, ou uma deficiência intelectual. Nível 2 e 3 já são algumas comorbidades um pouquinho mais severas. E então, assim, é importantíssimo, né, o acompanhamento, porque pode regredir e pode também progredir. Então, pode passar de um nível 3 para o 2. Pode passar até para o nível 1. Eu já vi casos de nível 1, da criança ser nível 3 e passar para o nível 1. Então, é extremamente importante também os professores, né, ficarem atentos ao comportamento do aluno na sala e não ter medo de conversar com os pais, porque muitas das vezes acontece do pai não aceitar. Mas eu falo sobre a questão da ética profissional, né, a gente não pode esconder isso, por medo do pai, às vezes, não aceitar, né, a nossa função e a ética profissional nos dá essa permissão de chegar e conversar com o pai. Então, já aconteceu comigo de ter questão da criança, né, na escola, eu já percebi alguma coisa e a mãe não aceitar, mas a minha parte eu fiz, né, então eu fiquei tranquila em relação a isso. E aí eu tinha te perguntado sobre o aluno. Teve um que marcou. A gente rendeu a conversa, eu não falei do aluno. Esse aluno, né, como eu disse, o autismo, a síndrome de Tourette, TDAH, ele também tinha deficiência intelectual. Porque quando a pessoa vem até a mim, me pedindo ajuda para a questão do apoio educacional, eu preciso sempre perguntar, o seu filho, ele tem algum
algum transtorno de aprendizagem? Aí a mãe me traz o laudo do médico, né? Aí lá está escrito que a criança tem tal transtorno, que a criança tem dificuldade. E aí essa família já estava totalmente desmotivada, porque na escola ele não conseguia aprender nada. Já tinha procurado vários profissionais e também não conseguia. E aí a gente foi fazendo um trabalho com ele, com a Supergênio, né, que é a metodologia que eu utilizo, que é o sistema gamificado, né, aulinha no computador, no tablet, totalmente tecnológico. E aí esse aluno começou a desenvolver, então ele começou a falar palavrinhas, já começou a ler, e foi um processo bem rápido. Eu falo que em 6 meses ele já estava lendo palavrinhas com sílabas simples, e eu fiquei muito feliz, porque a gente vê a evolução, né, da criança, da família, e é um aluno assim que eu nunca esqueço dele, ele está sempre na minha mente. Hoje em dia ele já não está mais fazendo acompanhamento, porque evoluiu, né? Mas tem muitos outros alunos que digamos que o próprio médico já dá aquele laudo e a mãe pega assim e fala, nossa, meu filho nunca vai aprender a ler. E aí eu falo que a neuropsicopedagogia fala muito sobre isso, né? A neuropsicopedagogia, ela agrega a neurociência, a pedagogia, a psicologia. E o que a neurociência diz? Que o nosso cérebro, ele cria novas conexões. Então, a partir daquele estímulo, né, que a gente dá para o cérebro, então é possível, né? Ninguém é incapaz, laudo não diz aquilo que a pessoa é. Eu falo isso. Tem mais história de aluno, mais pra frente eu conto. Uma coisa que você falou aí que eu achei interessante, eu li uma vez em algum lugar, não lembro onde, que o nosso cérebro, ele é igual quando a gente vai para academia. Quanto mais você exercita, mais ele se expande. Tem, né? a neuroplasticidade do cérebro. E aí, isso quando eu era mais jovem, que eu era solteiro e tal, eu comecei a jogar squash. Não sei se você conhece, você já jogou. É parecido com tênis, só que você fica num ambiente todo fechado. E aí o que eu fazia? Entendendo que eu sou destro, né? Entendendo que normalmente eu bateria só com essa mão, eu comecei a trocar de mão na hora de fazer os movimentos. Por quê? Quando a pessoa é destra, até onde eu sei, ela trabalha o lado contrário do cérebro. E a pessoa que é canhota da mesma forma. Então, o fato de eu fazer essa troca de mão e trabalhar com o outro braço, teoricamente eu entendi que eu estaria exercitando o lado contrário do meu cérebro. Então faz sentido isso? Sim, sim. Inclusive eu já li um livro que fala sobre esse exercício aí, que fala para a gente poder treinar o nosso cérebro todos os dias, em pequenas situações do dia a dia. Por exemplo, na hora de escovar o dente, usar a mão que a gente não usa muito. Fazer, por exemplo, dobrar, arrumar a cama com o olho fechado. Tudo isso estimula, né, o nosso cérebro, a neuroplasticidade, aquilo que você falou, né? É como se fosse o neurônio se ampliando e criando novas conexões em outras áreas do nosso cérebro. Faz sentido. E um livro que eu li, que eu acho que fala sobre esse assunto também, é o Inteligência Emocional, né, se eu não me engano, é Daniel Goleman. Um livro muito bom. Marciliana, em que momento que a neuropsicopedagogia, nome complexo, né? Então, vai conseguir falar. Entrou na sua vida e, assim, mudou a maneira como você passou a enxergar o processo de aprendizagem. Então, como eu estava falando, a neuropsicopedagogia, ela me deu esse norte também para conhecer a questão neurológica, né? Então, ela estuda um pouquinho do cérebro, né? Como que aonde que aprende, em qual área, né? Fala sobre as partes do cérebro. Então, por exemplo, quando uma criança tem algum tipo de deficiência ou quando ela sofre um acidente, né? Ou quando ela nasce com algum transtorno, existem áreas ali do cérebro, né, que não funcionam da maneira como de uma criança típica, né? A gente fala,
A criança atípica é aquela que tem transtorno e a atípica é aquela que não tem. Então, a neurociência, ela me deu essa visão de que essa criança, ela aprende, mas você tem que trabalhar dessa forma. Então, ela me ajudou a perceber que não era impossível ajudar essas crianças. Então, eu acredito que estar sempre buscando conhecimento, formação, se especializando, para todos os profissionais, né, é extremamente importante. Porque às vezes a gente acha que está ali acompanhando um aluno e ele não progride e a gente, às vezes, muitas das vezes pensa assim, nossa, o que eu estou fazendo que não está funcionando? Então, é a técnica e o método, né? Então, a neurociência me deu essa possibilidade de conhecer um pouquinho também sobre o cérebro humano. E eu percebo, assim, de um tempo para cá, a gente tem falado mais sobre autismo e todas essas situações que antigamente acho que eram vistas até como um tabu, que você não podia mencionar. Não, e até na escola, o aluno é burro, esse Hoje não em dia, ainda, como você mesma mencionou, tem pais que não querem aceitar, né, não querem procurar saber se o filho é, mas na verdade é muito melhor entender, descobrir se é ou não, para saber a melhor forma de lidar com essa criança, correto? Com certeza. A partir do momento que a gente sabe o que a criança... Por que a criança está com essa dificuldade? Aí o pai pensa assim, esse menino é preguiçoso, esse menino só quer ficar na frente do computador, ele não está se esforçando. Peraí, vamos entender aqui o que está acontecendo. É porque ele está com preguiça ou é porque tem alguma coisa aí que a gente precisa entender? Porque muitas das vezes o aluno pode se esforçar ao máximo, mas se é uma questão do cérebro, neurológica, então pode ser que precisa de uma medicação, né? Pode ser que precisa de uma intervenção. Então a gente não pode desconsiderar hipóteses, por isso que tem que procurar fazer uma avaliação, né? Uma neuroavaliação, que são vários testes aplicados. A neuropsicopedagogia também proporciona que eu aplique esses testes. E é importante aceitar e buscar ajuda, porque isso aí vai fazer a diferença na vida da criança. Porque ela se sente desmotivada ali na sala de aula, né? Ela vê todos os amiguinhos dela lá evoluindo e ela não consegue aprender. E quando ela também sabe o porquê, ela já sente mais aquele alívio, né? Entendi, então não é porque eu não estou conseguindo, não é porque eu não estou me esforçando o suficiente, é porque tem algo ali que infelizmente está me atrapalhando, né, de seguir. Mas hoje em dia está muito fácil aluno com transtorno aprender, porque a neurociência, ela dá para a gente as possibilidades, tem a tecnologia, tem as metodologias ativas, tem esse sistema que eu trabalho com ele da Supergênio, que a criança, por exemplo, aquela criança que odeia escrever, que tem muita dificuldade, ela aprende com muita facilidade usando a tecnologia. E ela vai lá no computador e digita, e ela vai lá no tablet e usa o dedinho. Então, a gente tem que saber que a gente está na era tecnológica, né? Então, a gente tem que usar essas ferramentas para nos ajudar. Mesmo na área da educação, é extremamente importante. Uma coisa que eu percebo também é o seguinte, tem pessoas, tem pais que às vezes ficam querendo colocar o filho para fazer algumas coisas, pensando aí que ele tenha um autismo, né? Algumas dessas... Qual que é a palavra certa? Transtornos. Desses transtornos, tá? E não é a melhor maneira de lidar, fazer com que o filho aprenda. E eu já ouvi alguns podcasts também falando a respeito do seguinte: quando você percebe que uma pessoa tem uma habilidade maior em um determinado assunto, o ideal é você fazer com que aquela pessoa se desenvolva naquilo ali, né? Em alguns momentos, eu entendo que é importante desenvolver outras habilidades, mas, no meu ponto de vista, se a pessoa ela vai sobressair naquela atividade específica, por que o pai não coloca ela para ser o melhor naquilo ali? E muitas das vezes eles não fazem isso.
né? Eles procuram fazer com que eles desenvolvam outras habilidades ao invés de focar naquilo que já ficou claro que o filho é bom. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Sim, faz muito sentido. Por exemplo, eu acompanhei alguns alunos que o pai chegava para mim e falava assim, na disciplina tal ele tirou 2, por que na outra ele tirou 10? Eu falo, porque é a área de conhecimento que ele gosta, é a área de conhecimento que ele tem mais habilidade e interesse. Então, não adianta eu querer que ele seja bom em tudo, né? Todos nós temos uma área que a gente é melhor naquilo que a gente faz. Exatamente. Então, eu Ninguém falei é com bom em esse, tudo, né? aí eu falei com esse pai, eu falei, olha, vamos pensar positivo? Olha só as notas dele. Ele só está com nota vermelha nessa e nessa matéria. Olha quantas matérias aqui ele conseguiu tirar nota boa. Então, vamos olhar essa parte aqui, que está ok. Essa aqui a gente precisa melhorar também, mas ele não se resume a esse aqui, não. A nota baixa, não. E é aquilo que você falou. Os pais, eles às vezes procuram, né, desenvolver também aquelas áreas de dificuldade. E aquela área que a criança tem mesmo, a potencialidade, às vezes deixa um pouquinho de lado, né? E é importante mesmo focar na habilidade para que a pessoa até tenha aquela autoestima, né? De saber, nossa, eu sou bom naquilo. E eu acredito que entra agora na questão da educação a gamificação. Depois eu vou te falar um pouquinho do que se trata. E pensando nisso que você falou, é interessante a gente aprofundar nisso pelo seguinte, pensando na criança, no psicológico da criança. Se o pai, ao invés de exaltar, elogiar aquilo que ele está indo bem, que a criança está indo bem, ficar só criticando aonde ela vai mal, então, psicologicamente falando, a criança vai sentir que ela não é capaz. Por quê? Ela não está sendo elogiada naquilo que ela é bom. Só está sendo mostrado para ela em que ela é ruim. E aí, às vezes, isso faz com que a criança sinta que ela é muito pior do que ela realmente é. Com certeza. Aí a neuropsicopedagogia entra falando sobre o reforço positivo, né? A comunicação também positiva, que é conversar de uma forma diferente, né? Falar aquilo que é bom e falar que a criança tem capacidade para superar aquele desafio. Então, não colocar como erro, colocar como desafio. Eu acredito que aquilo que a gente erra, não é que a gente não é bom naquilo, é porque para a gente aquilo é um desafio, então a gente tem que correr atrás de melhorar, né? Então, infelizmente, até nas escolas, né, uma crítica aqui que eu vou fazer, que a gente tem que falar o lado bom, mas também, né, tem que falar sobre a questão do castigo, né? Eu sou totalmente contra esse ficar sem recreio, porque o aluno fez alguma coisa, esse de ter que copiar não sei quantas páginas, porque não se comportou bem, eu sou totalmente contrária. Eu aposto mais no reforço positivo. Eu acho que funciona melhor. Você falou aí, você me fez voltar no tempo, porque eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Você ficou de castigo. Que eu tive que copiar a mesma palavra várias vezes, mas assim, eu errei. Eu reconheço que o que eu fiz não foi legal com a minha coleguinha. Para mim, serviu de lição, né? Mas os tempos mudaram, né? E realmente tem que ser, acho que é um fator que tem que ser revisto. Eu acho que a conversa e o diálogo, ele traz mais resultado. Eu acho que talvez se a professora tivesse chamado seus pais para conversar e seus pais tivessem te dado algum tipo de castigo em casa, teria sido melhor do que na escola. Por exemplo, né? Se fosse hoje, deixar sem o celular, né? Ou não assistir televisão, acho que funcionaria melhor. Agora, dentro da escola, dar o castigo, eu já não acho legal. Deixar sem recreio, não sei, eu não sou muito a favor, não. Você falou a respeito da aba, né? Eu gostaria que você falasse novamente o que é a aba, explicar, e como que essa metodologia
ajudou a tornar o atendimento mais eficaz? Então, a aba é análise do comportamento aplicada. Ela é uma técnica da neuropsicopedagogia para que a gente possa estar entendendo um pouco mais como que esse aluno se comporta. Então, por exemplo, uma mãe chega para mim e fala que o filho tem certo comportamento, que quando pede para que ele faça alguma coisa, ele se irrita. Então, a aba vai fazer eu analisar esse comportamento, o que aconteceu antes disso, né? Eu preciso entender o que está desencadeando esse comportamento e eu vou buscar formas de mudar essa característica dessa pessoa. Então, é muito importante esse contato também com os pais, porque a aba ela traz para a gente, como profissional, um atendimento mais humanizado, né? Então, a gente tem essa conversa com a família, né? A gente fala um pouquinho o que é a aba. Eu, inclusive, tenho sempre conversado com a família para os pais buscarem também ler sobre a aba, né? Para poder saber lidar com os filhos em casa. Muitas das vezes a gente tem muita dificuldade, né? De como conversar, de como corrigir, de como falar com o filho. E a aba ela ajuda tanto as pessoas também que não têm informação. Então é possível também estar fazendo um curso livre de aba, né? Eu fiz a pós, mas se alguém tiver filho com TEA, tiver interesse em fazer o curso, pode até estar entrando em contato comigo. Que eu tenho... Só para deixar claro para a nossa audiência, o TEA, pessoal, o autismo. É o transtorno do espectro autista, tá? Então, sempre que ela usar a expressão TEA, ela está falando de transtorno do espectro autista. Exatamente. Existe uma idade mínima ou a idade correta para poder fazer uma análise, uma avaliação da criança para saber se ela tem ou não? Então, a avaliação neuropsicopedagógica, ela investiga a questão dos transtornos de aprendizagem. O autismo, ele é diagnosticado por um médico. Então, eu como profissional, eu não posso dar diagnóstico. Eu posso dar diagnóstico de transtorno de aprendizagem, que seria dislexia, descalculia, déficit de atenção, tudo aquilo que envolve o aprendizado. Agora, o autismo em si, ele precisa ser encaminhado para o psiquiatra ou neurologista e bebezinho, o médico consegue diagnosticar a criança. Porque tem alguns sintomas que são bem nítidos, né? Por exemplo, uma criança que fala no tempo que já passou, né? A partir de 1 ano, por exemplo, a criança já tem que estar falando. Tem criança com 2, 3 anos e não fala, então a mãe já tem que procurar entender o que é isso. Então, a questão de desviar o olhar também, né? Quando você tem um bebezinho, você brinca com ele não te responde, não dá aquela resposta de um sorriso. Então, tudo isso é algo diferente. Emparelhar brinquedos também, gostar de fazer carreirinha com brinquedo, tem um hiperfoco em algum objeto ou em algum brinquedo, gostar muito de repetir movimentos, por exemplo, tem um ventilador lá, aí a criança fica olhando para aquele ventilador, ou então fica girando, assim, do nada. Então, tem muita coisinha aí. Hoje em dia, né, todo mundo tá por dentro do assunto, está sendo bem falado. E os diagnósticos estão sendo bem precoces, né? Então, já de bebê, um bom médico já consegue dar esse diagnóstico, com certeza. E como que a tecnologia, ela se torna hoje uma aliada nesse processo? Então, a tecnologia, em específico falando do processo de aprendizagem, né? Da questão da educação inclusiva, ela está trazendo para a gente uma possibilidade de inovar essa metodologia, né, que ajuda as crianças a estarem mais engajadas, elas têm mais interesse pelas aulas. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem deficiência física e deficiência intelectual e também autismo. Então, ele não consegue pegar o lápis e escrever. E lá na Supergênio, ele já pega o mouse e ele já consegue fazer o movimento com o mouse, selecionar o
que é preciso ali na telinha do computador. Então, a tecnologia assistiva, ela possibilita o quê? Realmente a inclusão desse aluno. Então, esse aluno ele consegue ter acesso ao aprendizado da mesma forma que o outro aluno consegue escrever, consegue ler no quadro. Esse aluno consegue acessar o aprendizado através do computador e do mouse e do teclado. Até no teclado ele vai com o dedinho. Olha para você ver. E ele não consegue pegar no lápis. Então, assim, eu fico super feliz. Ele faz aulinha todo sábado lá comigo. O Judson, que é o padrinho dele. A gente tem uma parceria com a rádio de apadrinhamento, né? Aí o Judson apadrinhou esse aluno. E, assim, você fica encantado de ver como ele aprende e de forma rápida, né? Porque tem o software, né? Tem o sistema onde ele interage, ele fala, ele ouve, digita, seleciona. Então, a tecnologia, ela traz essa possibilidade real da inclusão da pessoa com deficiência. Isso é muito, muito lindo de se ver. Além da Supergênio, né, você também atua hoje na rede estadual. Sim. Correto? E assim, primeiro quero te dar os parabéns pelo trabalho. É um trabalho muito bonito. A gente vê que, eu acho que é muito mais do que só um trabalho, né? É uma escolha, é um propósito que você decidiu trazer para a sua vida para realmente fazer diferença na vida das pessoas. E isso é muito legal. E assim, você já citou alguns exemplos e tal, mas o que você percebe mais de impacto que esse trabalho que você desenvolve causa nas famílias? Então, eu como professora, né, de apoio no Estado, eu percebo que eu consigo, é um pouco limitado, né, porque lá eu tenho que seguir o padrão da escola, né, então é tudo bem diferente. Agora, no meu atendimento individualizado, eu já consigo ampliar, né, essa gama aí de possibilidades através da tecnologia, através também do material, né, que a gente tem da Supergênio, que ele é totalmente adaptado, né, as atividades são totalmente adaptadas para cada série escolar. Então, a gente conseguiu fazer o quê? Colocar o conteúdo da BNCC, que é da Base Nacional Comum Curricular, né, que a escola, toda escola tem no Brasil, ela precisa seguir esse documento. Então, a Supergênio, ela conseguiu colocar esse conteúdo dentro do sistema para que o aluno consiga acessar essas aulas com a metodologia ativa, que não é a metodologia tradicional da escola. Então, lá na escola eu não consigo aplicar essa metodologia ativa. Agora, na Supergênio eu já tenho essa possibilidade. E os pais gostam muito, por quê? Porque as crianças ficam felizes, elas não reclamam, então elas não têm que copiar muito, né? Porque lá na escola é um quadro, aquela muita coisa que copia. E aí eu consigo também falar um pouquinho da Supergênio para esses pais também. Quando eu vejo que um aluno na escola estadual não está conseguindo, eu falo também, eu converso com o diretor, né, se eu posso falar do meu trabalho, e eles sempre me dão essa abertura. Pena que eu não posso colocar o sistema lá dentro. Não, e você se foi eu pudesse, seria bom, né? Você foi falando aí, eu fui pensando aqui uma maneira de ilustrar para os nossos ouvintes, aí me fala se eu estou certo. Eu enxergo assim, que você vive em dois mundos completamente diferentes. Sim, exatamente. É como se fosse, levar para a área da saúde, né? É como se fosse um médico que trabalhasse no hospital público, no particular, com poucos recursos, com quase aí, nada de recurso, e tem que fazer malabarismo para poder o negócio funcionar. E, ao mesmo tempo, num outro horário do dia, ele trabalha no hospital mais moderno que existe, com tudo que tem de melhor e tal. E aí existe aquele conflito, né? Falando, eu não posso pegar esse aqui e trazer para cá, não? Seria muito bom. Não é fácil, não, né? Não é fácil. Dá vontade de pegar o sistema e colocar lá para o aluno, mas não tem como, infelizmente. Então, e assim,
o que você aprendeu com todas essas dificuldades que você vive e ainda vai viver, né? Porque não vai mudar de hoje para amanhã. Então, eu acredito que, primeiramente, o que eu percebi, que eu falo para a família, é que o laudo não define quem a criança é. Então, a gente não pode enxergar ela pelo laudo nem pelo transtorno, né? A gente tem que enxergar ela como um ser humano que tem potencial. Só que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? A família, a professora, também a escola. Então, eu acredito que essas dificuldades me trouxeram um novo olhar, né? Um olhar humanizado, um olhar atencioso, né, para essas crianças. E de enxergar de que se eu tenho as ferramentas, eu consigo fazer com que elas alcancem o aprendizado. E todo mundo fica muito feliz. As crianças vão lá, fazem aulinha e saem de lá na maior alegria. Qual que é a dica que você dá para os pais, para as pessoas responsáveis, né, por crianças que às vezes não são pais, às vezes um avô, uma avó? Onde elas podem buscar um apoio, além por exemplo, da Supergênio, que eu imagino que você vai citar, mas existe algum outro meio para que eles devem procurar para conseguir ter acesso a mais informações? Então, na questão do aprendizado, você fala? Isso. Tá. Então, hoje em dia a gente tem alguns sites, né? Tem o Brasil Escola, que tem também jogos, né, gamificados. E a gente pode usar também a música, né, os vídeos na internet para a questão da alfabetização. E na questão dos transtornos, primeiramente, buscar ajuda profissional, né, do pediatra, né, falar com o pediatra sobre a questão e buscar ajuda, né, no SUS também. O SUS também encaminha para esse diagnóstico. E a Supergênio também, né, que está aqui em Ipatinga, que pode estar ajudando as pessoas para fazer com que esses alunos sejam acompanhados, né, por profissionais capacitados, né, que são realmente pessoas que fazem tudo com amor, né. Então, eu acredito que a internet vai ajudar bastante, mas o acompanhamento individualizado, ele faz toda a diferença, com certeza. Qual que é o endereço da Supergênio? Se você tiver também, quiser compartilhar as redes sociais, para quem quiser entrar, conhecer. Sim, então, a Supergênio, ela está no Cidade Nobre, né, na Avenida Felipe dos Santos, 194, em frente ao Hospital Municipal. E o meu Instagram é @Supergênio Ipatinga Cidade Nobre. É isso aí. Estou no Face também, com esse mesmo nome. E pode entrar em contato comigo, a gente conversa, a gente tem a oportunidade de bolsa de estudo, né? Se for uma família muito carente, a gente consegue estar conseguindo o apadrinhamento, né? Então a pessoa ela não vai pagar absolutamente nada, né? Então se for uma pessoa que realmente não tem condições, a gente corre atrás de ajuda. E estou à disposição também para tirar dúvida, né? Se a pessoa quiser entrar em contato comigo no Instagram para fazer alguma pergunta, tá? Estou à disposição. Muito legal. Marciliana, pegando toda essa história, tudo isso que você contou para a gente, queria saber um pouquinho quais são os seus planos para o futuro. Sim, então, eu tenho agora um convite da Rádio Liberdade, né, para fazer um programa infantil. Vou fazer um workshop agora em fevereiro para poder conhecer, né, como que é esse trabalho. Então, eu já participei de 2 entrevistas na rádio, mas trabalhar assim com o programa, eu tô ansiosa, porque eu acho que eu vou gostar. Interagir com o público, vai ser bom, algo novo na minha vida. Esse ano também eu tô com alguns projetos aí da Supergênio, de fazer parceria com a empresa. Estou buscando também tentar fechar um contrato com a prefeitura, porque a gente também tem essa possibilidade. Para o estado é mais difícil, né, conseguir colocar o sistema lá. Agora, na prefeitura, a gente já tem algumas
cidades no Brasil que já conseguiram essa parceria de colocar o sistema dentro da escola municipal. E também tô pensando em fazer um mestrado na área de educação e o curso superior de farmácia, que eu tenho vontade também. Eu fiz o técnico, agora eu quero fazer o superior. Você tem vontade de fazer um superior de tenho farmácia? Vontade. Olha. Tenho muita vontade. Que legal. É uma área que eu gosto bastante também. E o mestrado em educação, porque eu quero também lecionar no ensino superior. Então eu tenho vontade de dar aula aí para os adultos. Diz que não é nada fácil, né? Faculdade diz que é bem complicado, né? Lecionar. Mas vamos ver. Se for para ser, vai ser. E você gostaria de deixar alguma mensagem para os pais, educadores, famílias que estão enfrentando desafios na aprendizagem, na inclusão, tendo em vista toda essa experiência, essa bagagem que você tem, o que você poderia deixar de mensagem para eles? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o seu filho é bênção, né? O seu filho é uma pessoa que tem potencial e é uma criança que é cheia de luz. Então, confie, busque ajuda, pesquise. Hoje a gente tem a internet aí como ferramenta, né, de pesquisa. Procure fazer cursos, né, por exemplo, o ABA, Análise do Comportamento Aplicada, tem curso gratuito que a faculdade oferece, que pode fazer totalmente à distância. Não desista, né, do seu filho. Eu sei que não é fácil, porque, na verdade, muitas famílias estão entrando em desespero, porque muitas das vezes o SUS não dá esse apoio, né, com o psicólogo, às vezes na questão do aprendizado também, os pais ficam bem preocupados, né, e eu acredito que se a pessoa não tem a possibilidade de pagar um profissional, ela pode, em casa mesmo, né, com essas ferramentas que a gente tem da internet, dos vídeos, tem muito material pedagógico que pode ser feito com material reciclável. Então, assim, a gente consegue mesmo tá buscando alternativas para poder ajudar. E os profissionais da área da educação, eu quero dar os parabéns e dizer que são pessoas vitoriosas, né? São pessoas que realmente estão ali para fazer a diferença na vida dos alunos. E se mantenham firmes também, não desistam. Porque tem muito professor de apoio que está, assim, no limite já, sabe? Porque no estado, por exemplo, tem professor com 8 alunos especiais. Então, eles ficam bem cansados, assim. É um trabalho árduo. Boa sorte, né, para todos. E que 2026 seja um ano de muitos acontecimentos bons em nossas vidas. Você gosta de ler, Marceliana? Gosto. O que você recomendaria para os nossos ouvintes, para a nossa audiência? Quais livros assim que você acredita que eles vão contribuir também para tudo isso que a gente conversou aqui, para a pessoa extrair um pouco mais de conhecimento? Então, tem um livro bem interessante que eu li agora há pouco, que chama A Pedagogia do Saber. É um livro que ajuda muito até as famílias a poder entender um pouquinho como é a questão da pedagogia, né, no dia a dia, em casa. Então, ele vai dar uma ajuda aí. E para os professores, tem um livro bacana também, que eu já li também, que é Professora Sim, Tia Não. Que aí o profissional vai entender que, na verdade, ele é chamado de tia, mas não é uma questão de parentesco, né? É uma questão de amor, de carinho que o aluno tem com o professor. Então, esses 2 livros aí vão ajudar bastante aí a agregar conhecimento e saber um pouquinho mais sobre a criança, o comportamento, né? Sobre o professor, né? A importância que ele tem, sendo professor e sendo também tia, né? Porque a gente se torna ali uma família, né?
naquele período de ano escolar, naquele momento de atendimento. Então, a gente acaba se tornando família. E isso é muito lindo. Eu vou te fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro. Aí eu quero, de surpresa mesmo, saber o que você pode fazer. Pensando nos nossos ouvintes aqui, quem procurar Supergênio falando que ouviu o Liberdade Cast, o que você poderia fazer de especial só para os nossos ouvintes? Só para quem chegar lá e falar assim, ó, eu vim porque eu te ouvi no Liberdade Cast e tô querendo entender melhor, fazer um trabalho com meu filho e tal. Tá, então, só falar um pouquinho da Supergênio, ela é uma empresa que tem um sistema escola, onde o aluno acessa as aulas através da metodologia ativa gamificada. Então, a Supergênio ela oferece esse atendimento individualizado, o aluno é atendido, né, por um profissional exclusivo. Então, ali ele vai ter todo o atendimento necessário para desenvolver as dificuldades em específico. E nós temos uma avaliação diagnóstica de aprendizagem. Então, quem me procurar e tiver um interesse, eu vou estar oferecendo essa avaliação totalmente gratuita, tá bom? Essa avaliação, ela é como se fosse um exame, um check-up educacional. Então, a gente consegue identificar ali as lacunas que ficaram, até porque a pandemia, né, trouxe aí também esse período de defasagem, que muitos alunos da rede pública estão com atraso. E eu vou poder ajudar essas famílias a descobrir e entender se esse aluno ele tem dificuldade, se esse aluno precisa recuperar conteúdo, ou se a gente precisa encaminhar ele para um diagnóstico, né, para investigar algum transtorno. Então, eu vou estar oferecendo a todos que tiverem interesse em procurar e falar que viu, né, o podcast, eu vou estar oferecendo de forma gratuita, tá bom? Essa avaliação. Então, olha só, pessoal, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, se você tem interesse em conhecer melhor o trabalho da Supergênio, procure a Marciliana, mas não esqueça, você precisa mencionar que ouviu na Rádio Liberdade, tá? Que você assistiu pelo nosso canal no YouTube, o Liberdade Cast, senão você não vai ter essa avaliação, né, gratuita. Aí você vai ter que pagar, beleza? Presente da Rádio Liberdade, do Liberdade Cast para vocês. Gente, estamos chegando ao final do nosso terceiro episódio do Liberdade Cast. Passa muito rápido, né? Mas quero muito agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade da gente estar aqui. Agradecer a Marciliana de ter trago tanto conteúdo bacana para a gente. Marciliana, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Sim, gratidão imensa pela oportunidade. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho da minha vida, né, dos meus projetos e da minha missão aqui na Terra, né? Eu tô agradecida por poder contribuir com a humanidade, colocando, né, o ser humano como prioridade. Muito obrigada a todos. Então, pessoal, espero que esse conteúdo tenha te inspirado, a gente possa ter levado informação para vocês, que essa informação realmente transforme e faça a diferença na vida de vocês. Esse é o nosso objetivo aqui com o Liberdade Cast. E um fato extremamente importante é você que está nos seguindo nas redes sociais, aí no canal do YouTube, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para a gente, tá? Para que a gente possa cada vez mais levar esse conteúdo para um número maior de pessoas. E eu não posso esquecer que nós temos aqui
uma lembrança Ganhei presente. para Que Marciliana. legal, muito Essa é a obrigada. nossa canequinha do Que Liberdade linda. Cast, Amei. para você poder levar para o seu escritório, para sua casa, onde Muito você obrigada. quiser, Linda, linda, linda. para lembrar da gente aí nos seus Com certeza. momentos, tá bom? Gratidão. Estamos no ar pela ZYX 406, Rádio Liberdade 98.7, emissora da Associação Comunitária Integração do bairro Bom Jardim, em Ipatinga, Minas Gerais. E também através do nosso canal no YouTube, no canal da Rádio Liberdade, pelo @liberdade 98.7 e do Liberdadecast, @liberdadecast-98.7. Esse episódio contou com o apoio exclusivo da Equipe 1 Filmes, parceiro do Liberdadecast e a responsável por toda a nossa produção audiovisual do programa. Você que precisa de um conteúdo, de um vídeo institucional, vídeo para treinamentos, comercial, qualquer coisa na área de audiovisual, entre em contato com o Cleverson, com a Equipe 1, a equipe dele é sensacional, uma pessoa super acessível, excelente profissional. Eu tenho certeza que o trabalho que ele vai desenvolver para você e para sua empresa, você vai ficar impressionado, tá? Estamos aqui já no 3º episódio e cada vez mais é um cara que me surpreende com a entrega com alto nível. Rádio Liberdade FM 98.7, com você em todos os momentos. Quero muito agradecer vocês pela audiência, por estarem conosco aqui. Espero vocês no próximo domingo. Valeu! Até a próxima, pessoal. Grande abraço.